representada aí a densidade pelo Dzinho. Beleza. E o que é massa específica, professor? Massa específica, ela é massa sobre volume também. Repara que a fórmula é a mesma, mas qual é a diferença entre as duas? Bom, a densidade ela vai servir para um corpo qualquer. Ou seja, um corpo qualquer independente se ele é homogêneo, se ele não é homogêneo, se ele é maciço, se ele não é maciço, eu vou pegar a massa desse corpo, o volume desse corpo, e aí eu consigo tirar minha densidade sem problema nenhum. Bom, e o que é a minha massa específica? Bom, repara no nome, não é massa específica? Se ela é específica, quer dizer que ela é específica, não é isso? Ela depende do material, específica do material. Então, por exemplo, a água ela tem sua densidade específica, sua massa específica, e tem sua densidade. No caso, a massa específica da água, que a gente também vai dizer que é a densidade dela, é 1 grama por centímetro cúbico. Guarda isso aqui, daqui a pouco a gente vai desenvolver, mas o que eu quero é o seguinte. Bom, eu não falei que a densidade ela é para um corpo qualquer? A massa específica é uma característica do material. Se a gente está falando do material em si, a gente vai dizer que ela é para corpos homogêneos e maciços. Ou seja, você pega lá um certo material, chumbo, por exemplo. Se a gente está falando da massa específica do chumbo, a gente vai pegar, um exemplo, uma bolinha de chumbo, a gente vai aferir a massa dela e vai aferir o volume. Repara que se eu botar um volume maior de chumbo, eu vou estar aumentando a massa de chumbo também. Só que a densidade, né, a massa específica do chumbo depende de quem? Dele. Isso não vai mudar, tranquilo? Já na densidade eu não me preocupo se aquele corpo, se ele é maciço ou é oco, se ele é homogêneo ou não. Só me preocupo com a massa dele e com o volume dele. Unidades que a gente vai usar isso aqui. No sistema internacional, a gente usa massa em quilograma, volume em, fala metro cúbico, metro cúbico. Então, a densidade a gente vai usar em quilogramas por metro cúbico. Mas, professor, você botou densidade da água. Não seria massa específica da água? E você botou grama por centímetro cúbico. Não teria que ser quilograma por metro cúbico? Bom, vamos com calma. Se a gente está falando de um fluido, no caso aí a água, um fluido, um líquido, o que vai acontecer? Você não tem como ter, por exemplo, água oca, não é isso? Se não tem como ter água oca, sempre vai ser maciço. E mais, a água é homogênea, não é isso? Então, consequentemente, o conceito de densidade e massa específica se entrelaça. Bom, quando ele se entrelaça, a gente percebe que, na verdade, a gente pode falar tanto de densidade como massa específica quando a gente está trabalhando com um fluido. Bom, falei aí, ó, 1 grama por centímetro cúbico. A água é linda, né? A gente usa várias coisas e ela como base a água, né? E aqui é mais uma delas. Se eu quiser passar isso aí para quilograma por metro cúbico, por exemplo, professor, como é que eu faço? Aí a gente vem aqui no nosso rascunho, ó. Como é que vai ficar? Eu tenho 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui vai dar, ó, grama. 1 grama são 10 a menos 3 quilograma, pode ser? Centímetro cúbico. De centímetro para metro vai dar 10 a menos 2, mas isso aqui é volume, tá? O cubo. Então fica assim, ó, 10 a menos 6. Aqui, ó, metros cúbicos. Show! Então, resolvendo isso aqui, a gente chega à conclusão que dá 10 a 3 kg por metro cúbico. Ah, entendi. Se eu quiser passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 10 ao cubo. Tranquilo? Beleza. Então, aqui a minha densidade da água vai ser 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Um outro valor que também é interessante para a gente é falar que ela é 1 kg por litro. Ou seja, você tem lá 1 litro de água, uma garrafa de 1 litro, você tem 1 kg de água, tranquilo? Lembrando novamente que a gente pode usar densidade para água, porque densidade e massa específica para fluidos vão se confundir, beleza? Vão ser a mesma coisa, na verdade. Show! Agora que a gente acabou aí os conceitos prévios, né? A gente pode, de fato, entrar na hidrostática, né? Bom,
é muito importante pra gente o teorema de Steven, né? Steven, na verdade, a gente pode falar uma coisa que pra gente hoje seja bem mais natural, mas não era, né? Na época, Steven foi aí, deu uma contribuição muito grande pra gente na hidrostática. Bom, o que ele propôs? Seguinte, peguei um recipiente, qualquer aqui, com uma certa quantidade de líquido, beleza? E vou pegar 2 pontos nesse líquido. Repara que eu peguei o ponto A aqui na minha superfície e peguei o meu ponto B aqui no fundinho do recipiente. Eu peguei esses 2 pontos propositadamente. Eu poderia pegar quaisquer outros 2 pontos, não teria problema nenhum. Mas eu peguei esses 2 porque vão facilitar pra gente, tá? A gente já vai ter uma percepção melhor do que acontece. Bom, repara no seguinte aqui, ó. No meu ponto A, eu tenho só ar acima dele, não é isso? E aí vai entrar uma pressão que a gente já conhece, que a gente já tem convívio, que é a pressão que a gente chama de atmosférica. Beleza? Então, no ponto A, eu tenho uma pressão que a gente chama de atmosférica. O que é pressão atmosférica, professor? Pressão atmosférica é a pressão exercida por uma coluna de ar. A coluna de ar que está acima da gente, né? E a gente fala que é 1 atm a nível do mar. A gente vai anotar isso depois. Bom, então em A, eu tenho uma pressão que é atmosférica. Em B, eu tenho uma outra pressão, que, repara, é a pressão em A, só que eu acresci massa, né, a esse ponto. Repara que eu tenho líquido em relação ao ponto A, o B em relação ao ponto A, eu tenho mais massa do que eu tinha no ponto A. Então isso vai gerar um aumento de pressão. Eu tenho mais peso ali em cima, não é isso? Então tem uma pressão consequentemente maior. Então o que o Steven falou? Ele falou assim, ó, a pressão em A, que é o que eu vou chamar aqui, ó, de pressão... Desculpa, pressão em B, que é o que eu vou chamar de pressão total, vai ser a pressão em A, que é a atmosférica, já que eu só tenho o ar ali acima, mais um acréscimo de pressão. Esse acréscimo de pressão é a pressão que eu vou chamar de pressão hidrostática. Tranquilo? Então, a pressão total ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Show! E como é que eu vou falar sobre essa pressão hidrostática? Bom, repara o seguinte. A pressão hidrostática ela é a pressão exercida por essa coluna de líquido, né? Que é gerada pelo quê? Por esse desnível, essa diferença de altura entre os pontos A e B. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho chumbo, por exemplo, mercúrio. Mercúrio ele tem a densidade de 3,6 grama por centímetro cúbico. A água ela tem 1 grama por centímetro cúbico. Você tem mais massa no mesmo volume para mercúrio do que para água. Então, se eu tiver mesmas colunas, naturalmente eu vou ter mais quantidade de massa de mercúrio do que de água. Bom, então uma coisa que vai gerar pressões maiores depende do quê? Da densidade. Então, a densidade aqui, ó, é um dos fatores que vão contribuir aí para a minha pressão hidrostática. Outro fator, que é mais natural, mais fácil de perceber, é relacionado a essa altura de líquido, beleza? Ao H. E o outro fator é a gravidade, porque faz diferença eu estar na Lua ou estar aqui na Terra, né? Então, eu teria gravidade diferente, consequentemente, as moléculas seriam menos ou mais atraídas, puxadas para o centro. Qual a ideia? Repara que eu botei aqui, ó, DHG. Bom, se eu tiver maiores densidades, vou gerar maiores colunas. Repara que eu falei, maiores pressões. Se eu falei aqui H, repara no seguinte, eu falei H e não falei de volume, né? Na verdade, só depende aí da altura da coluna de líquido. O que isso quer dizer? Que não faz diferença, aí vem no rascunho aqui de novo, ó. Não faz diferença eu ter uma piscina ou um outro recipiente qualquer, desde que eles estejam com o mesmo líquido à mesma altura, a pressão exercida no fundo não vai fazer diferença, vai ser igual. Pressão nesse ponto aqui é igual a pressão nesse ponto. Mas fala, mas professor, tem muito mais massa ali embaixo, ali na piscina do que no outro recipiente. Como é que gera a mesma pressão? Porque, lembra, a gente falou que depende só da altura. Se você parar para analisar também, aqui eu tenho muito mais massa, mas eu tenho uma área para distribuir essa massa que é maior também, né? É um sistema de compensação aí. Bom, unidade que a gente vai usar aqui para pressão hidrostática, ó. Sistema internacional, densidade vai ser quilograma por metro cúbico. A altura da coluna vai ser metro. E gravidade, metros por segundo ao quadrado. Beleza.
isso aqui, pressão hidrostática, pressão gerada por uma coluna de líquido. Lembra que eu falei, pressão total, pressão do ponto B, é pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela coluna de ar, mais a pressão gerada por esse desnível entre os dois pontos. E o que é a pressão atmosférica? Lembra que a gente comentou? Ela vai ser, a nível do mar aí, gerada pela coluna de ar que está acima de você. A gente fala que a pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm, ou, para botar em unidade do sistema internacional, aproximadamente 10 a quinta newton por metro quadrado. Beleza? Então, se você parar e analisar, seria você ter no caso aí, um peso de 10 a quinta newton numa área aí de 1 metro quadrado, né? Ou seja, 100 mil newtons em 1 metro quadrado, que corresponderia aí mais ou menos a massa de 10 mil quilos em 1 metro quadrado, ou seja, um elefante, vamos botar aí um elefante em 1 metro quadrado. Isso é a pressão que a atmosfera exerce sobre você e você nem percebe, né? Você aguenta bastante pressão. Beleza? Outra coisa que a gente tem que analisar aí seria o que? Seriam os pontos isóbaros. Repara o seguinte, o que seriam pontos isóbaros? Se eu pegar esse ponto C aqui dentro desse líquido e esse ponto D, repara que eles estão na mesma linha horizontal, não estão? Eles estarem na mesma linha horizontal significa o quê? Que eu não tenho desnível entre eles. Se eu não tenho desnível entre eles, significa, e aí vem o conceito de pontos isóbaros, que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Bom, por quê? Porque eu não tenho... a altura da coluna de líquido em relação a C é a mesma altura da coluna de líquido em relação a D. Mas quando isso vai acontecer? Sempre que eles estiverem na mesma linha horizontal. Isso é bastante importante, tá? Que a gente vai desenvolver o conceito disso e vai aplicar isso quando a gente estiver falando de vasos comunicantes. Então, mesma linha horizontal, a gente estiver no mesmo líquido e mais, tem que estar no mesmo ambiente. Ou seja, no caso aí, se a gente tiver, por exemplo, 2 recipientes, pegadinha, beleza? 2 recipientes com a mesma altura de líquido. E aí ele fala assim, a pressão em B é igual à pressão em C aqui, por exemplo, no outro recipiente. Bom, seria igual... Você fala assim, depende, né? Depende. Se esse líquido aqui for igual a esse, pode ser que seja. Mas aí ele fala assim, bom, esse aqui é a água, esse é o mercúrio. Bom, não são iguais, as pressões não são iguais. Aí, outro exemplo. Bom, agora eu tenho água e água, mesma altura de coluna de líquido. Pressão igual? Depende de novo. Se esse aqui tiver no Monte Everest, esse aqui tiver na Red Light, lá na Holanda, abaixo do nível do mar, bom, gravidades diferentes, né? Ou um tiver na Lua, outro na Terra, gravidades diferentes, consequentemente, pressões diferentes também. Então, lembra, depende. Tem que estar, para serem pontos isóbaros, tem que estar na mesma horizontal, tem que estar no mesmo líquido e no mesmo ambiente, beleza? Então é isso aí, valeu!